Casou com o pobre, mas nunca imaginou. O herdeiro secreto da máfia a contaminou. A noite estava envolta em mistério, com a lua cheia iluminando os rostos tensos dos convidados na cerimônia. Bianca, a bela herdeira, estava prestes a se casar com o homem mais improvável, o pobre Eduardo. Mas o que ninguém sabia era que a história deles era tingida por segredos sombrios e um passado que ameaçava se revelar a qualquer momento. No altar, o olhar dela se perdia, e a sensação de que algo estava prestes a desmoronar pesava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Cheiro doce de flores misturava-se ao medo palpável. Ninguém notou, mas uma sombra se escondia entre as árvores, observando tudo, alguém que conhecia um detalhe crucial. Eduardo não era quem dizia ser. Ele era, na verdade, o herdeiro de uma das famílias mais notórias da máfia. E o que parecia ser uma história de amor era, na verdade, uma armadilha cuidadosamente tecida, prestes a engolir todos ao seu redor. Os olhares curiosos se alternavam entre sussurros e expressões de choque, enquanto um frio percorria a espinha de quem entrevia o que poderia acontecer. Seria a verdade sobre Eduardo finalmente revelada, provocando caos. Quando Bianca colocou o anel no dedo dele, uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Ver sua beleza se unindo ao pobre Eduardo era combustível para fofocas. As pessoas se aglomeravam, tentando entender. O que estaria por trás daquele amor improvável? Eles não sabiam que, ao pronunciar os votos, uma maldição da máfia poderia se manifestar a qualquer instante. E, assim, o casal selou seu destino em meio ao eco de aplausos nervosos, que pareciam prenunciar a tragédia. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que está por vir. E aproveita para dar um tapa no botão de like, isso me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Eu adoro saber quem faz parte dessa comunidade sensacional. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. A cerimônia continuava, mas no fundo da mente de Eduardo, uma urgência crescia. Ele tinha segredos a revelar e decisões a tomar. Naquela noite fatídica, um telefonema inesperado poderia mudar tudo. Do outro lado da linha, alguém que tinha a verdade em mãos. Alguém que poderia desestabilizar o mundo perfeito que eles tentavam construir. E a tensão era palpável, as pessoas em volta sem saber que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que Eduardo esconderia? E qual seria o custo de se casar com a herdeira que ele amava? Aquilo que deveria ser um momento de felicidade havia se transformado em um jogo perigoso. Enquanto os convidados se aproximavam para brindar, Eduardo sentiu a pressão aumentar em seu peito. Ele respirou fundo, tentando se concentrar nas palavras que sairiam de sua boca mais tarde, mas o olhar ansioso de Bianca o consumia. A luz da lua refletia em seu vestido com uma beleza hipnotizante, mas a sombra do passado dele era muito mais intensa. A mistura do champanhe com ansiedade fez suas mãos tremerem levemente. Eduardo olhou em direção à sombra entre as árvores e deu um passo hesitante em direção ao canto do jardim. Ele sabia que precisava falar com aquela pessoa, um antigo comparsa que tinha as respostas que ele procurava. Mas o que ele diria? E se ela revelasse tudo no meio da cerimônia? A ideia o fez suar frio. Bianca o chamou, quebrando seu transe. Ele hesitou, mas o amor que sentia por ela o trouxe de volta à realidade. Ele não podia deixar que essa situação estragasse o dia mais importante de suas vidas. Amor, está tudo bem? Ela perguntou, com preocupação nos olhos. Sim, claro, só um pouco cansado. A mentira escapou de seus lábios como uma sombra fugidia. Mas Bianca parecia entender menos do que ele temia. O sorriso dela fez seu coração palpitar, mas o medo de uma revelação sufocava. Quando a cerimônia chegou ao clímax, com a palavra sim ressoando pela intensidade dos votos, um telefone vibrou no bolso de Eduardo. Ele se despediu de Bianca com um olhar ansioso e, antes que soubesse, estava se afastando dela mais uma vez. No fundo de sua mente, um sussurro dizia que a verdade não tardaria a vir à tona. A voz do outro lado da linha era familiar, mas as palavras soaram como um trovão. Eduardo, você não pode ignorar seu passado. Eles estão vindo atrás de você. E eu não sei quanto tempo você tem. O frio na voz de Roberto, seu antigo aliado, fez Eduardo tremer. Ele olhou em volta, buscando algum nível de segurança, mas os olhos dos convidados pareciam mais penetrantes do que nunca. Como alguém poderia saber de sua verdadeira identidade? O que mais escondiam? Um olhar furtivo de um convidado chamou sua atenção.
Era uma mulher morena, com um sorriso enigmático nas lábios, observando com uma intensidade que aumentava a desconfiança que besuntava seu íntimo. Eduardo! A voz de Bianca ecoou novamente, mais uma vez interrompendo seus pensamentos. Ele cortou a ligação, mas a tensão só aumentava. A mulher morena se aproximou um passo à frente, parecendo pronta para abordar o que quer que soubesse. Eduardo sentiu o coração disparar. O que ela queria? Conhecimento, perigo, um aviso. Ao mesmo tempo, o que poderia ser um novo começo para ele e Bianca poderia se transformar em um pesadelo. A cada segundo que se passava, ele tinha certeza de que a verdade não ficaria oculta por muito mais tempo. Eduardo Bianca chamou novamente, com sua expressão furiosa e confusa agora repleta de manchas de preocupação. O que você está escondendo de mim? Ele hesitou. As palavras estavam na ponta da língua, mas como ele poderia destroçar a felicidade dela? Como contaria que seu passado tinha um preço alto a ser pago? Ele puxou uma respiração profunda, mas era tarde demais. As sombras começaram a se aproximar novamente, e a verdade estava prestes a ser mergulhada na escuridão, uma vez mais. E, em meio a esse turbilhão, ele percebeu que o maior desafio ainda estava por vir. O que isso significaria para Bianca e para seu casamento, agora marcado pelo segredo mais profundo? Se ao menos ele tivesse tempo para decidir. Mas parecia que o tempo havia se esgotado. Ele sentiu os olhos de todos sobre ele, e a sensação de que o chão poderia ceder sob seus pés aumentava. O que aconteceria no próximo ato da história deles? Bianca, com os olhos arregalados, avançou em direção a ele, seu vestido esvoaçando como uma nuvem de incertezas. Eduardo, por favor. O que está acontecendo? Você parece tão distante. Eduardo podia sentir os olhares dos convidados nas costas, um peso que o empurrava para uma verdade que ele já temia. Ele queria abraçar Bianca, fazer tudo parecer normal novamente, mas a mulher morena não tirava os olhos dele. Ela estava mais perto agora, seu olhar penetrante como uma faca. Um sentimento de terror e desespero se apoderou dele enquanto ele se perguntava o que qualquer um, especialmente Bianca, pensaria se tudo viesse à tona. Eduardo! O tom de Bianca aumentou, entre desespero e raiva. Este não é o momento para você ser evasivo. O que você não está me contando? Ele se abriu um pouco mais, o peito arfante, a mente em frangalhos. Bianca, é complicado eu estou lidando com algumas coisas do meu passado, coisas que eu não consigo explicar agora. Sua voz soou como um eco, distante do que realmente queria dizer. A mulher morena avançou mais um passo, quebrando a barreira invisível que o separava de Bianca. Eduardo, você sabe do que se trata. Não a coloque no meio disso, não a envolva no que você tem feito. Sua voz era firme, quase desafiadora. Eduardo sentiu um nó na garganta, o tipo de medo que só pode vir com o peso de segredos não revelados. O sol já se punha, e a luz morna do dia começava a se transformar em sombras alongadas. Ele deu outro passo em direção à mulher, como se ela tivesse a resposta que ele estava tão desesperadamente buscando. A mulher sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era um sorriso de alguém que conhecia verdadeiramente seu passado. Eu estou aqui para informar, não para ameaçar, ela disse, com uma calma gelada. Mas você não pode continuar vivendo essa mentira. Você não vai conseguir escapar do que você é. E o que exatamente eu sou? Eduardo se indagou, o pânico começando a se manifestar em sua voz. A pressão em seu peito aumentava. Por que você está me dizendo isso? Ela deu uma risada seca. Vamos por partes. Você é tudo que deixou para trás, e uma sombra do futuro que você não pode evitar. Eles estão chegando. E isso não é só sobre você, Eduardo. É sobre ela também. O gesto de seu queixo em direção a Bianca parecia cortante como um estilete, deixando Eduardo em suspenso. Ele sentiu seu mundo desmoronar, cada momento da sua vida começando a desfiar como uma linha puxada. O que ele havia feito? Como podia ter acreditado que poderia apagar um passado tão sombrio? Bianca, ele se virou para ela, verdade em seus olhos, desespero em sua voz. Você precisa saber a verdade, tudo. Mas a expressão dela estava se transformando. O temor e a desconfiança estavam tomando conta de seu rosto delicado. E foi nesse momento que o chão sob seus pés realmente pareceu desmoronar. Outro homem, alto e robusto, surgiu das sombras das árvores. O queixo quadrado, o olhar acusador. Um olhar que punha um fim na ilusão de felicidade que Eduardo havia tentado construir. Eduardo, você não pensou que poderia fugir, não é? O homem disse com uma voz baixa, mas cheia de autoridade. Temos contas a acertar.
O coração de Eduardo disparou. O que eles queriam? Ele percebeu que não estava mais apenas lidando com seu passado, mas que aquele momento, aquele casamento, se tornará um objeto de batalha. Ele olhou para Bianca, que estava absorvendo a nova realidade, uma manifestação de choque antes não vista. A vida que ele conhecia, as promessas de um amanhã ao lado dela, estavam prestes a serem devastadas. Ele tinha que agir, e rápido. Bianca, escute. Ele implorou, mas já era tarde demais. De repente, um grito ecoou, como um clarim anunciando o fim. O caos estava prestes a se desferir. Eduardo sentiu a urgência de uma verdade necessária e reveladora, mas o que ele poderia fazer antes que tudo desmoronasse? E a questão agora era: quão rápido seu mundo não só mudaria, mas se transformaria em um campo de batalha pelo que estava prestes a ser revelado. O que mais estava escondido nas sombras que cercavam o jardim? Eduardo sentiu os batimentos de seu coração ecoando nos ouvidos enquanto a tensão no ar parecia palpável, quase eletrificada. O homem robusto à sua frente, que agora ele reconhecia como Marcos, seu antigo associado, carregava um olhar de reprovação e desafio. Não havia mais como fugir daquela verdade sombria que se aproximava como uma tempestade. Você sabe o que precisa fazer, Marcos continuou, caminhando em direção a Eduardo com passos firmes. Ele parou a poucos centímetros dele, os olhos ardendo de uma raiva controlada. Estamos aqui para resolver isso. E vai doer, mas você trouxe isso sobre você. As palavras dele eram um ácido que corroía a esperança que ainda existia no peito de Eduardo. O peso dos olhos de Bianca, garotos brincando ao fundo e a música suave da festa eram apagados, como se estivessem em um filme em câmera lenta. Ele olhou para ela, e no lugar da confiança havia agonia. Aquela expressão de incerteza o fez querer gritar, não só para Marcos, mas também para todas as verdades que ele segurava. Eduardo! A voz de Bianca estremeceu com um medo genuíno. O que está acontecendo? Você está me deixando fora de tudo. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, transformando sua beleza em um espelho de desespero. O que ele quer de você? Bianca perguntou, se voltando para Marcos, como se um olhava pudesse lhe dar um pouco da proteção que ela tanto necessitava. Ela não precisa saber de nada. É uma questão entre nós dois, respondeu Eduardo, mas dentro dele, algo se quebrava. Ele estava tentando protegê-la, e essa escolha parecia cada vez mais errada. A raiva de Marcos poderia também ser direcionada a ela, e isso aterrorizava. Marcos deu um passo à frente, ignorando a presença de Bianca. Você desviou, Eduardo, e chegou a hora de retomar o controle. Podemos deixar isso de lado, mas o que você deve a nós ainda precisa ser acertado. E com a sua noiva ao lado, isso é impossível. Eduardo franziu a testa. Como você pode ser tão cruel? Eu não sou mais parte disso. Larguei a vida que você e seus amigos cultivavam. Tudo o que quero é ser feliz. Sua voz se elevou, mas ele sentia a fragilidade da sua vontade. Felicidade? É apenas uma ilusão, e você sabe disso. Não estamos falando de sonhos, estamos falando de pessoas e delas não se escapa assim. Marcos deu um sorriso doentio, um sorriso que significava que ele estava se divertindo com a situação, com a dor que Eduardo estava sentindo. Eduardo! Bianca gritou, e a desolação em seu tom fez com que ele desejasse não ter revelado nada. O que você ainda não me contou? O que ele sabe? Ele estava prestes a derramar seu coração, a transformação do amor em verdade, quando de repente uma movimentação ao fundo desviou sua atenção. Um grupo de homens com expressões ameaçadoras emergiu entre as sombras, como espectros de um pesadelo que o seguiam, prontos para torná-lo um prisioneiro do que ele havia tentado enterrar. A tensão era palpável, como se o próprio espaço respirasse desespero. Eduardo sentiu um frio na barriga, cada fibra de seu ser gritando para correr. Precisamos sair daqui. Ele disse, agarrando a mão de Bianca. Agora! Mas antes que pudesse puxá-la para longe, um dos homens se aproximou, bloqueando o caminho, revelando uma expressão tão familiar que deixou Eduardo paralisado. Você não está livre, Eduardo. Não sem pagar o preço. Marcos olhou para o grupo, depois para Eduardo, contentando-se em vê-lo em apuros. O que será, Eduardo? Sua vida ou a dela? Ele fez a pergunta com um sarcasmo tão cortante que o mundo ao redor parecia prateado, apenas esperando pela resposta. Enquanto isso, o olhar de Bianca se fixava em Eduardo, desespero e confiança. Estava na hora de escolher, e ele sabia que aquela escolha iria mudar tudo. Poderia sacrificar seu passado por um futuro com ela ou enfrentar as consequências de um amor que ele mesmo havia empurrado para a beira de uma tempestade.
O tempo estava acabando, e o que ele diria em seguida não apenas moldaria a noite, mas poderia definir toda a sua vida. Um grito de um convidado interrompeu a tensão e fez os olhos de todos se voltarem para onde a confusão se espalhava. A pergunta nos olhos de Eduardo se intensificou. Até onde ele poderia ir para proteger Bianca? Eduardo respirou fundo, sentindo o peso do mundo em seus ombros. O grupo de homens à sua frente começava a cercá-lo. Cada movimento deles parecia uma ameaça à sua sanidade. Os rostos conhecidos entre eles eram como cicatrizes abertas de um passado que ele tentava desesperadamente esconder. O que ele tinha feito? Ele se concentrou em Bianca, seus olhos transbordando dúvida e medo. A imagem dela se transformando em algo sombrio não saía da sua cabeça. Eduardo, o que eles querem? A voz dela implorava uma verdade que ele ainda não tinha coragem de revelar. Era doloroso ver sua amada, a mulher com quem sonhara construir uma vida, agora tão vulnerável. Eu estou lidando com isso, Bianca, ele respondeu, mas não tinha certeza se as palavras se dirigiam a ela ou a si mesmo. Marcos deu uma risada sombria. Você tem essa incrível habilidade de inverter a culpa, não? Mas não se preocupe, Eduardo. Vamos tornar isso mais simples. Ele gesticulou para os homens atrás dele, que se aproximavam com um olhar quase predador. Você acha que pode viver a vida que deseja, enquanto seus ficam presos nesse labirinto de mentiras? Não, meu amigo, você terá que pagar. E Bianca precisará de proteção. Proteção? Eduardo se virou, perplexo. Estava prestes a perder a cabeça. Não. Ela não faz parte disso. Se você quer algo de mim, vem atrás de mim. A vida dela não é moeda de troca. Os homens pararam. A atmosfera estava carregada. E se ela for o único jeito de trazer você de volta? O que você faria para salvá-la? O que você está disposto a sacrificar? A pergunta de Marcos pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Eduardo se sentia à beira de um abismo. Ele tinha segredos que poderiam acabar com eles, mas deixá-los à mercê de Marcos e aqueles homens poderia ser ainda pior. O confronto estava prestes a se intensificar, seus sentimentos de impotência agudamente amplificados. Bianca puxou a mão dele, trazendo de volta a realidade. Apenas diga a verdade, Eduardo. Não há mais como esconder. Por favor. Sua voz estava tingida de desespero. Ele fechou os olhos, tentando encontrar o jeito de se livrar daquela situação, sabendo que a revelação poderia ser devastadora. Eu trabalhei com eles, Bianca, mas não sou mais quem você pensa. Larguei essa vida, deixei tudo isso para trás. Marcos avançou, um sorriso cruel estampado em seu rosto. Para trás? Ou apenas em uma pausa? Você não consegue escapar disso. Você é um deles, Eduardo. O que eles querem é o que você não pode deixar de dar. Ou sua noiva vai pagar pelo seu erro. O grupo respirava raiva e desejo de vingança. Eduardo permitiu que a adrenalina subisse junto com o pânico. Ele olhou para Bianca, para aquela luz que iluminava a escuridão em que estava imerso. Eu nunca deixaria que te machucassem, Bianca. Nunca. Um barulho estrondoso sacudiu o ambiente e todos se viraram. Alguém havia derrubado um suporte de luz, e as lâmpadas começaram a piscar. O pânico se espalhou pela festa, todos começaram a gritar e correr, como se o caos estivesse liberado. É agora, Eduardo. A decisão final. A voz de Marcos ecoou em seus ouvidos, junto com o gritar de pessoas ao redor. Eduardo olhou para Bianca, seu coração batendo ferozmente. Era o momento certo para agir. Sem pensar, ele puxou Bianca para si e sussurrou: confie em mim. Ele a guiou em direção à saída mais próxima enquanto os homens se dispersavam pela confusão. Mais à frente, uma porta de serviço se abriu e Eduardo percebeu que aquilo poderia ser a única chance de escapar. Mas ao olhar para trás, viu Marcos e os homens se aproximando novamente, os olhares frios e determinados. Eduardo, espere. O grito de Bianca cortou o ar. E se eles pegarem você? Ele hesitou, preso entre a vida que conhecia e a possibilidade de um futuro com a mulher que amava. A dúvida o consumia. E ainda havia uma verdade que o mantinha refém. Até onde ele iria para salvá-la? Uma explosão, quase como um tiro, estourou pelo lugar, fazendo o chão tremer. O caos se instalou de vez e a janela da fuga começou a se fechar. Eduardo sabia que aquele era o momento decisivo, mas um novo inimigo surgiu entre eles, reflexo de uma realidade que ambos temiam. O que seria capaz de fazer agora? O que mais ele ainda podia esconder? Em meio à confusão, a resposta poderia custar mais do que uma simples vida.
Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto a explosão reverberava pela festa. O desespero se misturava à adrenalina em seu sangue. Ele olhou nos olhos de Bianca e viu um reflexo de terror. A multidão se aglomerava em direção à saída, e ele já podia ouvir os gritos ecoando, misturados ao som da música que agora parecia um eco distante. Vamos! Ele gritou, puxando-a pela porta de serviço, uma passagem estreita que levava aos fundos do salão. Ao entrar, a luz se apagou quase completamente, deixando apenas os gritos e a fumaça como companheiros. Ele precisava pensar rápido. Uma série de batidas ensurdecedoras ecoou na porta. Marcos e seu grupo estavam atrás deles, e o instinto de sobrevivência gritava em sua mente. Eduardo viu uma pequena janela ao fundo e caminhou até ela, empurrando Bianca para frente. Mais rápido! Ela hesitou, o medo estampado em seu rosto. E você? E se eles não importa? Eu vou sair. Agora. Ele não poderia deixar que um só momento de fraqueza os detivesse. A janela estava fechada, mas não trancada. Ele ergueu os braços e quebrou o vidro com um soco sólido. O vidro estilhaçou e os cacos caíram ao chão, mas sua mente não se deteve. Era agora ou nunca. Eduardo se virou para Bianca, que observava a cena com os olhos arregalados. Você primeiro. Ele a empurrou suavemente, olhando para trás, tenso. O som de passos se aproximando do outro lado da porta o fez sentir o coração disparar. Aproveite! Bianca não hesitou mais e pulou pela abertura. Eduardo esperou apenas um segundo, mas cada batida na porta parecia ser uma eternidade. Ele sabia que, se não escapasse, não apenas sua vida estaria em perigo, mas também a dela. Com o último olhar para a porta que poderia levar à sua condenação, ele pulou. Caiu na grama do lado de fora, a adrenalina quase fazendo suas pernas falharem ao se levantar. Olhou para Bianca, que já estava alguns metros adiante, olhando para ele com uma expressão de alívio misturado à preocupação. Mas o alívio durou pouco. Um grito indiou do interior. Marcos estava se aproximando. Sem pensar duas vezes, Eduardo tomou a mão dela e começou a correr. O coração pulsava, como um tambor incansável, enquanto eles atravessavam o jardim em direção à parte de trás do prédio. Para onde estamos indo? Bianca perguntou, ofegante. Para longe deles. Ele sabia que qualquer lugar era melhor do que ficar ali, expostos. As luzes piscavam atrás deles, uma pista dos caçadores que não desistiriam facilmente. Eduardo, e se os segredos voltarem a nos assombrar? A voz dela transbordava incerteza. Vamos resolver isso depois. O importante é que estamos juntos. A afirmação soava mais como uma tentativa de convencê-la do que uma certeza. Enquanto corriam, uma sombra se moveu ao longe. Uma silhueta se destacou entre as árvores. Eduardo parou por um instante, o instinto alertando de que uma nova ameaça estava à espreita. Não havia apenas perigos no interior da festa, mas algo mais lá fora, algo que poderia ser ainda mais mortal. Eduardo! Bianca começou, seus olhos se arregalando em pavor. Ele se virou rapidamente para vê-la paralisada, com um olhar de medo absoluto. O que foi? E então, a silhueta avançou, um homem alto, com capuz cobrindo o rosto, uma aura ameaçadora se espalhando ao seu redor. O que ele queria? O que mais Eduardo tinha escondido? Uma premonição gelada subiu pela espinha de Eduardo. Eduardo! A voz de Bianca soou novamente, mas ele estava focado na sombra à sua frente, sentindo o peso de suas escolhas começarem a desmoronar aos seus pés. Desconhecido fez um movimento brusco, revelando algo em sua mão. Uma arma. Uma verdade que Eduardo não estava preparado para enfrentar. Ele já havia corrido demais? As peças do passado dele estavam prestes a se encaixar de uma maneira aterrorizante. O que mais escondia? O que esse homem queria dele? E o que aconteceria com Bianca? Um novo estrondo ecoou pelo ar. A noite ainda guardava segredos sombrios, e Eduardo sabia, sem dúvida, que a verdadeira luta estava apenas começando. Eduardo prendeu a respiração ao ver a arma em mãos do homem encapuzado. O frio cortante da realidade o envolveu e a frase que ecoava em sua mente era simples: o passado nunca fica realmente enterrado. Ele se lembrava daquelas histórias que ouvia em voz baixa, as quais nunca acreditou completamente. Mas ali estava ele, no meio do pesadelo. Voltem! O homem gritou com um tom grave, os olhos escondidos sob a sombra do capuz, mas a raiva transparecendo na sua voz. Eduardo sabia que o tempo se esgotava. Eduardo, o que vamos fazer? Bianca perguntou, a desolação nas suas palavras atingindo em cheio seu coração. Fica atrás de mim, ele respondeu,
tentando extrair coragem da incerteza. Ele sabia que precisava proteger Bianca a todo custo. O homem na frente deles começava a se mover, avançando lentamente, cada passo arrastando-se como se o tempo estivesse desacelerando. Você não pode fugir do que fez. O homem atirou a frase com severidade. Suas dívidas estão sendo cobradas, Eduardo. Eduardo apertou a mão de Bianca, sua mente fervilhando em busca de uma resposta. O que ele tinha feito que poderia elucidar tanto medo? Uma lembrança rapidamente cruzou sua mente, quase como uma miragem. Seu irmão, distante, um nome que sempre tinha medo de pronunciar. Mas até que ponto isso estava ligado ao desconhecido diante deles? Esse é o seu último aviso. Ele gritou, e o eco da sua voz fez o coração de Eduardo acelerar ainda mais. O homem estava a poucos metros de distância agora. Eduardo, temos que ir. Bianca puxou-o pelo braço, mas estava preso no próprio terror. Não, eu preciso saber o que ele quer de mim. Eduardo respondeu, a voz trêmula. Ele não podia correr para longe sem entender. O caos em torno deles parecia distorcido, como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Você tem algo que é meu. O capuz balançou com a sombra da árvore. A atmosfera parecia elétrica. Era como se os segredos nunca ditos estivessem prontos para serem revelados. Do que você está falando? Eduardo conseguiu instintivamente elevar a voz, tentando se mostrar forte. Não tenho nada. Um sorriso sombrio surgiu no rosto do homem. Ah, mas você tem. E eu vou conseguir de você. Um grito quebrava a noite quando Marcos e seu grupo se aproximaram, as luzes dos celulares na direção deles, transformando a escuridão em um show aterrorizador. Eduardo olhou para trás, e a visão do coletor de problemas estava se aproximando rápido. Era um jogo em queda, e ele se perguntou se conseguiria escapar desta vez. Eduardo, nós precisamos correr. Bianca exclamou, puxando com um misto de urgência e desespero. Não posso deixar você aqui. Eu não sei o que ele quer. Eduardo lutou contra a pressão de viver mais um pesadelo e a necessidade de proteger a única pessoa que ainda lhe importava. Quando ele tomou uma decisão, foi instintiva. Com um puxão decidido, ele virou-se para Bianca, segurou seu rosto com ambas as mãos e a olhou nos olhos. Temos que nos separar. Confie em mim. Eu vou encontrá-la. Você precisa ir. Eduardo sentia que todo o treinamento de vida que tinha passado nos últimos meses o preparava para esse exato momento. Traições familiares, nomes escondidos e uma identidade que ameaçava a vida de todos ao seu redor. Era a única maneira de manter Bianca a salvo. Não. Eu não posso deixar você. A voz dela estava quebrada, mas ele sabia que a decisão era necessária. Você tem que entrar na floresta e então chamar por ajuda. Eu estarei atrás de você. Eduardo gritou, colocando toda sua força naquelas palavras. Mas, antes que ele pudesse tomar qualquer outra decisão, o homem encapuzado avançou, pronto para agir. O minuto seguinte parecia uma eternidade, com a adrenalina pulsando nas veias de Eduardo. O tiro disparou. O eco estrondou na escuridão. Então tudo ficou em silêncio. Eduardo ficou paralisado, a visão turvada pela incerteza. A pergunta que ficou em sua mente era: o que aconteceria a seguir? E, acima de tudo, quem seria o verdadeiro alvo neste jogo mortal? Eduardo não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. O silêncio que se seguiu ao tiro parecia um grito ensurdecedor em sua mente. Ele se virou rapidamente, esperando ver Bianca caída ou o homem encapuzado, mas tudo que encontrou foi o espaço vazio atrás dele, como se a noite tivesse tragado cada peso e cada grito. A adrenalina pulsava em seu peito como um tambor frenético. Ele precisava decidir: ficar ali paralisado, ou ir atrás de respostas, de verdades enterradas que não poderia ignorar por mais tempo. Eduardo lembrou-se da expressão no rosto do homem, a fúria misturada com uma dor profunda. O que havia no passado que o tornará um alvo? O que ele devia? Eduardo! Uma voz conhecida ecoou por entre as árvores, rasgando a escuridão. Era Marcos, o amigo que sempre estivera ao seu lado. O grupo de jovens que o acompanhava parecia mais unido do que nunca, como um exército em busca de um resgate em meio ao caos. Marcos se aproximou, o olhar fixo nos olhos de Eduardo. O que aconteceu? O que foi esse tiro? A preocupação na voz dele era palpável. Eduardo hesitou. Contar tudo significava abrir um baú de segredos que poderia explodir em suas vidas. Mas era hora de ser honesto. Eu não sei, Marcos. Aquele homem, ele fala de dívidas. Algo no meu passado. Ele parou, tentando organizar os pensamentos.
Seu passado? O que você fez? A pergunta de Marcos era direta, e Eduardo sentia o peso da verdade sobre seus ombros. Meu irmão, ele se envolveu com coisas perigosas, e eu achei que tinha deixado isso para trás. Agora, parece que voltou. A amargura na sua voz era evidente. O que ele poderia fazer para proteger Bianca, se seu passado voltava para assombrá-lo? Enquanto falava, o grupo acrescia, as luzes dos celulares refletindo a preocupação nas expressões dos amigos. Era como se cada um deles tivesse se juntado nessa noite de mistério e medo. Mas havia algo mais que o inquietava, a certeza de que o homem encapuzado não agiria sozinho. Sombras se moviam no breu da floresta, e o medo crescia de forma palpável. Precisamos ir agora, Eduardo. Se aquele cara voltar, Marcos nem terminou a frase, interrompida por um barulho súbito. Um galho estalou ao fundo, como se algo, ou alguém, estivesse se aproximando. Eduardo olhou para trás, sua respiração se acelerando. Mesmo com o grupo ao seu redor, ele sentia-se isolado. Uma sensação aguçada de que o passado não iria apenas atrás dele, mas envolveria todos à sua volta. Precisamos nos separar, infelizmente. Ele decidiu, a necessidade de tomar a frente da situação tomando conta dele. Você e o restante do grupo devem ir para a cidade. Chamar a polícia. Eu vou ficar, preciso entender o que aquele homem quer de mim. A desolação nos olhos de Marcos era inconfundível. Você está se colocando em perigo e por quê? Para quê? Porque eu sou quem ele quer. Eduardo afirmou com fervor. Ações desmedidas de um irmão perdido não poderiam ser a razão do sofrimento de todos. Ele precisava acabar com isso. Antes que a coluna da mentira desmoronasse e todos fossem soterrados. Neste momento, o homem encapuzado surgiu novamente, desta vez com mais determinação. As luzes dos celulares iluminaram seu rosto, revelando a expressão de um predador em busca da presa. Você não pode escapar do que fez. A voz dele soou, e a atmosfera se carregou de tensão, como se o ar estivesse prestes a se romper. Eduardo sentiu a urgência crescer. Ele havia tomado uma decisão, mas o que ele realmente sabia sobre seu irmão? O que mais poderia estar escondido nas sombras desse passado lembrado? Com a mente a mil, ele se preparou para o que viesse a seguir, sabendo que os mistérios apenas estavam começando a se revelar. Neste jogo, as verdades viriam à tona de um jeito inesperado. Para quem e a que custo, ele ainda se perguntaria. Eduardo sentiu o frio da bravura se dissipar em um turbilhão de insegurança. O homem encapuzado à sua frente não era mais uma sombra distante, era uma ameaça viva, pulsante. Ele não ia recuar. Mas a pergunta que o atormentava era: o que fazer agora? As palavras do desconhecido reverberavam em sua mente, como um eco inextinguível. Você não pode escapar do que fez. Eduardo, você precisa correr. Marcos gritou, puxando pelo braço, mas a voz de luta dentro dele era mais forte que qualquer advertência. O homem encapuzado avançou, seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Você se escondeu por muito tempo. É hora de enfrentar a verdade. Eduardo respirou fundo. Sua mente agia como uma máquina, buscando uma solução. Ele olhou para os amigos, que tremiam de medo, e soube que havia uma única saída. Ou a verdade ou a morte. Seu passado gritava, e a determinação de protegê-los alimentava seu fogo interno. Ele se virou para o homem. O que você quer de mim? Que dívida é essa? Eu não sou o culpado. O encapuzado riu, uma risada baixa e assustadora. Você acha que pode fugir da sua herança? Lute quantas vezes quiser, mas a máfia não perdoa, menino. Eles não me darão descanso até que você pague pelo que seu irmão fez. Eduardo parou, absorvendo cada palavra. Como assim? O que seu irmão tinha feito? Uma onda de impotência o invadiu, como se estivesse preso em um labirinto sem saída. O homem deu um passo mais perto, estreitando os olhos. Se você não me disser onde está, as consequências serão terríveis. E não será apenas você que pagará. Um frio cortou a espinha de Eduardo. Ele imaginou a recusa de Bianca, a risada de seus amigos sendo calada por uma tragédia. Seu passado, algo que ele quis enterrar, agora retornava, exigindo resposta. O que você quer saber? Ele não tinha opção, a curiosidade era maior que o medo. Seu irmão lidou com coisas que você não entende. Agora é sua vez de entrar no jogo. Onde está o que ele te deixou? O tom do encapuzado era sombrio, como se estivesse fazendo uma proposta irrecusável. Eu não sei de nada. Ele nunca me deixou entender. Tudo foi um mistério. Eduardo se viu aumentando a voz, a frustração quase transbordando. Os olhos do homem brilharam ao perceber a vulnerabilidade. Ah,
mas você sabe mais do que pensa. Diga-me onde podemos encontrá-lo, ou então, o que lhe pertence desaparecerá, e eu não estarei sozinho. Um som de passos apressados cortou o silêncio da floresta. Eduardo e o homem encapuzado se viraram ao mesmo tempo. Era uma força inexorável caminhando em sua direção. Uma nova presença que não podia ser ignorada interrompeu a tensão entre eles. Era Bianca, ofegante e com os olhos arregalados, com seu celular ainda iluminado na mão. Eduardo sentiu seu coração disparar. Não! O que você está fazendo aqui? Ele gritou, mas era tarde demais. Bianca, saia daqui. É perigoso. Marcos também tentou puxá-la para longe, mas ela não se movia, fixando o olhar no homem encapuzado, como se estivesse hipnotizada. Eu não vou deixar você passar por isso sozinho, Eduardo. Ela desafiou, a voz firme. A coragem dela o surpreendeu e ao mesmo tempo deixou mais nervoso. O homem encapuzado sorriu, um sorriso sinistro. Mais uma na dança, não é mesmo? Isso promete ser interessante. Ele se virou, preparando-se para avançar. Eduardo precisava agir e rápido. Ele não tinha certeza sobre o que fazer, mas sabia que precisava proteger Bianca. Ele sentia a tensão subir como uma onda prestes a arrebentar. Bianca, confie em mim. Eu vou resolver isso. Apenas fique atrás de mim, por favor. A urgência em sua voz ecoava na floresta. E enquanto o homem encapuzado avançava, Eduardo percebeu que essa luta não era apenas sobre seu passado, mas sobre quem ele era agora. Seria capaz de enfrentar seu destino ou a máfia os engoliria todos? As sombras dançavam ao redor, e a noite ainda tinha muitos segredos a revelar. O que mais havia escondido à espreita na escuridão, e que preço ele teria que pagar para libertar a si mesmo e a quem amava? Eduardo respirou fundo, sentindo a tensão no ar. Ele sabia que não havia como escapar. O homem encapuzado se aproximava com um olhar de predador, e o peso do passado estava sobre seus ombros. Não vou deixar que você a machuque, disse ele, firme, olhando diretamente nos olhos do homem. Bianca, ao seu lado, tremia, mas sua determinação era tão visível quanto o medo. Estamos juntos nisso, Eduardo. Não importa o que tenha feito ou quem você é, não vou deixar você lidar com isso sozinho. As palavras dela penetraram fundo, dando a ele um pouco da coragem que ele pensava ter perdido. A tensão se acumulava como uma tempestade prestes a eclodir. O homem encapuzado sorriu, um sorriso que fazia o sangue de Eduardo ferver. Que tocante! No entanto, não pode fugir do que é. Essa coragem não salvará vocês. Nesse momento, Marcos se posicionou, cercando Bianca com o olhar. Eduardo, precisamos sair. É perigoso. Mas Eduardo sabia que correr não era uma opção agora. Ele precisava enfrentar o homem e descobrir a verdade. O que você quer de mim? O que meu irmão fez? As perguntas saíram como um jorro impetuoso, exigindo respostas. O que seu irmão fez afetou muitas vidas, e agora é sua vez de responder por isso, o homem disse. A clareza na voz dele era alarmante, como se ele apreciasse o drama que se desenrolava. Onde está o que ele deixou? Você sabe do que estou falando, ele continuou, a raiva quase ensurdecedora em seu peito. Eduardo se lembrou de fragmentos, palavras sussurradas, as antigas advertências de seu irmão. Ele nunca me deixou entender. Ele estava envolvido com algo maior, algo perigoso. A expressão do homem se contorceu em um sorriso vitorioso. Nada é oculto para a máfia, Eduardo. E você vai pagar o que deve. Agora, onde está esse algo que pode nos salvar? Enquanto a tensão aumentava, Eduardo olhou para Bianca, que tinha lágrimas nos olhos, mas a determinação firme. O amor que sentia por ela acendeu uma chama dentro dele. Ele não poderia deixar que as sombras do passado a arrastassem. Nu! Eduardo gritou, a voz ecoando pela floresta. Eu não sei onde essas coisas estão, mas não vou deixá-los tocar em Bianca. De repente, um estalo à sua esquerda fez Eduardo girar. Era um novo grupo de homens, armados e prontos para a luta. O que Eduardo temia estava se concretizando. Se não me disser onde estão as coisas, vou fazer o que precisar. E você sabe que não será apenas você que pagará. O homem encapuzado advertiu com um sorriso maligno. Eduardo sentiu o terror se alojar em seu estômago. Não, você não tocará nela. Naquele instante, uma nova decisão se formou dentro dele. Se você quer algo de mim, então tem que me pegar. Deixe Bianca fora disso. Eu sou o alvo que você procura. Bianca olhou para ele, assustada. Você não pode fazer isso. Estão todos aqui por sua causa.
Eu não tenho escolha. Eduardo afirmou. Se você tiver que fazer algo, me leve. Mas não há Bianca. O heroísmo é admirável, mas não pode salvá-lo. Agora, você está em campo aberto, Eduardo. O homem encapuzado retorquiu com os homens se aproximando. Eduardo agarrou a mão de Bianca. Vamos precisar correr, não há opção. A cada segundo que passava, o perigo se intensificava e a pressão para escapar crescia. Eduardo! Gritou Marcos, a voz dele se entrelaçando com os sons tumultuosos da floresta. Venha! E foi neste momento, em meio ao caos e ao medo, que Eduardo decidiu. Ele puxou Bianca e os outros, gritando, corram! Agora! E eles correram, as sombras da floresta os envolvendo, como se fossem parte de uma maldição. As árvores passavam apressadas ao lado e Eduardo gritava ordens, tentando manter todos juntos enquanto o perigo se aproximava. Eles se separaram do grupo, em busca de uma maneira de escapar do passado que os perseguia. Ele trocou um rápido olhar com Bianca. A conexão deles apertava ainda mais sua determinação. Se precisarmos de um plano, faremos assim que estivermos seguros. Conto com você ao meu lado. Você não estará sozinho, vou lutar com você, ela prometeu, e a certeza na voz dela fez o coração de Eduardo pulsar forte. E enquanto eles corriam pelos caminhos tortuosos da floresta, Eduardo finalmente entendeu. Ele precisava enfrentar seu passado, não só por ele, mas por Bianca e por todos que se importavam com ele. Como um eco distante da verdade se aproximava, Eduardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Faria o que fosse preciso para proteger quem amava. Depois da perseguição, ao longe, a cidade brilhava como uma luz de esperança. Mas Eduardo sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A vida que ele poderia ter construído estava se distorcendo e se transformando. A verdade que estava prestes a ser revelada mudaria tudo. E, no fundo, ele não sabia que o maior inimigo estava mais próximo do que imaginava. Essa noite não era apenas sobre escapar. Era sobre enfrentar as sombras e decidir quem ele era de verdade. E, independentemente do que acontecer, ele se prepararia para a luta que estava prestes a se desenrolar. O que Eduardo não sabia era que a revelação final guardava segredos que ele jamais poderia imaginar. E que seu amor por Bianca poderia ser a única saída para a escuridão que ameaçava consumi-los. E assim, no meio do caminho incerto, um futuro aguardava, repleto de desafios, mas também de possibilidades. A história deles ainda estava em aberto, e só o tempo diria se Kenneth conseguiria, de fato, resgatar o que mais ama ou seria levado pelas correntes do seu passado. E a partir daquele momento, tudo ficaria gravado nas linhas do destino, como uma marca deixada pela coragem, pelo amor e pela luta pela certeza de um amanhã. Urgentemente, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio de verdade. Dê um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Não deixe de comentar suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Cada ato de apoio é fundamental e apenas os verdadeiros fãs entendem a importância disso.